Já? Podemos falar alguma coisa? Tá tudo ok? Então tá bom. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, deixa aqui eu ler um versículo da palavra do Senhor para você meditar, tá? Atos capítulo 10, versículo 34, diz assim: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha que maravilha, está na Bíblia. Esse Deus maravilhoso, soberano, poderoso, tremendo, criador do céu e da terra. Esse Deus que é inexplicável, não tem como se explicar Deus, é uma coisa interessante. Ele não faz acepção de pessoas. Vê bem, ao meditar na palavra do Senhor, que diz que o Evangelho é para todos, tem uma coisa que eu achei interessante quando eu estava estudando, que diz o seguinte, que lá no passado era difícil remover da mentalidade judaica certos preconceitos seculares. Era uma barreira tremenda. Somente o poder de Deus poderia arrancar deles tais costumes. Entendeu? Então você analisa assim na história que às vezes parecia assim ter um certo limite na proclamação do Evangelho. Mas você vê que quando o poder de Deus entrou em ação, lá no livro de Atos, de uma maneira tremenda, né? Você vê a expansão da igreja ali, você vê que o Evangelho em si, a mensagem, o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas de jeito nenhum. Porque a tarefa da igreja, ela é dupla. Quais são? Proclamar o Evangelho e amar o próximo. Então, esse Evangelho, que é o Evangelho verdadeiro de Cristo, que apresenta Cristo na cruz do Calvário, ele não tem essa acepção. Você vê que há uma luta ainda muito grande em sentido de preconceitos, né? Que são diversos na nossa sociedade e que muitos lutam, se posicionam, quebrando, tentando quebrar isso, que não tem sido fácil durante muitos e muitos anos. Então, uma coisa interessante, que ao meditar aqui na palavra do Senhor, é que a salvação, ela não é resultado da religiosidade humana, viu, irmão? Presta atenção nisso. A salvação não é resultado da religiosidade humana, porque Deus não faz acepção de pessoas. Já pensou? Se fosse resultado da religiosidade humana, entraria somente poucos no céu. Somente poucos estariam no reino. Então, vê bem, há pessoas de certas nações que consideram os habitantes de outras como raças inferiores. Olha só o preconceito entrando nesse tipo de visão humana, né? Até mesmo alguns crentes, se você parar para ver, pensam que seu pequeno grupo, ele é a esfera limitada do favor de Deus. Isso é mais uma coisa que precisa ser desfeito. O racismo ou o preconceito racial não pode ser adotado por crentes. Ei, segura isso aí. Crente não tem que estar envolvido nesse negócio de porque isso aqui é inferior, ou é essa raça, seja lá o que for que você está entendendo. Estou falando de um modo geral. Isso não é para nós, igreja. A igreja, ela vem justamente da direção do Senhor quebrar tudo isso aí. Tá, amado? Então, o campo está maduro? Está maduro sim. O plano de salvação é para todos? É para todos sim. Deus não desiste de ninguém? Não desiste de ninguém. Então, cabe eu, cabe a mim, cabe a você, cabe nós como igreja quebrar tabu e proclamar o Evangelho. Porque a nossa lição da escola dominical diz que o Evangelho é para todos. Estude, medite na palavra e aprenda muito mais sobre esse assunto. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, a tua semana seja uma bênção para a glória do Senhor. Amém.